Nesse vídeo você vai aprender a roubar, mas não é roubar cédulas, roubar barras de ouro. É roubar algo que nunca ninguém vai poder pôr a mão. É roubar algo que tem valor muito maior do que qualquer bem material que você possa pensar. Nesse vídeo você vai aprender a como utilizar ideias que já existem e pegá-las para si. Só que não se engane, eu não estou falando de plagiar, eu não estou falando que você vai se tornar uma cópia barata de alguém ou de algo, mas sim entender o que foi feito, por que foi feito, quais foram as referências usadas para aquilo ser feito e como que você vai ganhar dinheiro com isso. Antes que você comece a, nossa, olha que assunto, olha só a ideia desse maluco. Cara, você já ouviu DJ Alok, certo? O que de original que existe nas músicas do Alok? Existe o tom que ele utiliza, existe a mixagem que ele faz, existe a combinatividade de ideias que ele criou, de todas as experiências que ele já viveu, de tudo que ele já estudou, para criar algo novo, algo inédito, algo tão bom que não pode ser ignorado. E mesmo assim, se você não está convencido de que roubar é uma boa ideia, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que se isso não é certo, se esse conceito de roubo para você é extremamente errado, quando você pensa em comprar um carro, você tem um leque de oportunidades infinitas de montadoras, marcas diferentes, com carros muito parecidos, criados para o mesmo público, que utilizam praticamente a mesma base de montagem, que fazem uma autonomia praticamente igual. Só que o que aconteceu? Todas as pessoas que são donas de montadoras, que inventaram uma marca de carro, elas tiveram uma ideia que surgiu do nada? Ou elas pegaram algo que já funcionava e readaptaram, e remontaram, e arrumaram a sua personalidade, o seu jeito de querer mostrar para o mundo o que mais aquilo poderia ser, e assim fizeram e se tornaram gigantes. Então, vamos parar um pouco com essa bobeira de a gente achar que precisamos ser 100% originais e vamos entender a fundo o que nós podemos fazer com isso. Como é que a gente ganha dinheiro utilizando, pegando essas ideias maravilhosas e pararmos só de sermos espectadores e começarmos a trabalhar com esses recursos. A primeira coisa que você precisa entender é que ninguém na face da Terra teve as mesmas experiências de vida que você. Ninguém conseguiu beber da fonte que você bebeu. E mais, quando você olha para uma pessoa que você admira, aqui na internet, por exemplo, um criador de conteúdo, um expert, um mega empresário, entenda que ele, para você, é um herói. E você não tem como simplesmente vestir a capa dele e se tornar ele. Mas o que você gostaria, na verdade, não é saber como ele faz isso, mas como ele pensou para conseguir fazer isso. Porque é muito fácil você tentar replicar o que alguém está fazendo. O difícil é você se tornar constante nisso. O difícil é você conseguir ser original a partir de algo que você toma como referência. E isso acontece de uma única forma. Quando você encontra alguém que você admira, seja o jeito de falar, seja o formato do conteúdo que está sendo produzido, entenda que isso surgiu de referências que essa pessoa teve também. Então, a lógica por trás é você se alimentar das referências que essa pessoa teve e não necessariamente dela. É óbvio que você vai se espelhar e vai utilizar, às vezes, jargões que essas pessoas utilizam, um modelo de comunicação, um modelo de vídeo, só que quando você começa a entender de onde eles tiram essas ideias, você começa a ter um repertório infinito de onde você pode buscar, de entender como essa pessoa pensa e como ela produz essas ideias originais. E eu quero te provar de que isso funciona, porque nós aprendemos a escrever copiando letras escritas lá em cima do quadrinho negro. As letras estavam lá, a gente precisava ficar olhando,
precisava ficar escrevendo, copiando aquilo que estava escrito. Se você vai aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, você pegará músicas fáceis e copiará aquelas notas e você tenta replicar aquelas notas. Só que quando você começa a avançar nesse estudo, nesse instrumento, ou seja, na tua escrita, você não quer escrever igual às outras pessoas. Você quer ter o teu toque. Principalmente quando você começa a tocar um instrumento. Você vai ver que você encontrou um jeitinho que é melhor para você de tocar e você não vai querer que as pessoas copiem o que você está fazendo. É daí que surge a autenticidade. É daí que surge a originalidade. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, ainda não aprendemos a fazer, são cópias perfeitas, principalmente quando se trata de personalidade. Muita gente sabe imitar, mas ser igual é impossível, porque cada pessoa tem as suas características. Um grande exemplo é o jogador Kobe Bryant, um dos maiores jogadores, se não o maior jogador que já existiu de basquete, explicando como ele criou as jogadas incríveis que ele fazia. E ele explica que era uma forma de reverenciar os outros grandes jogadores que já jogaram, porque ele tentava copiar as jogadas que eles faziam, só que por barreiras físicas dele mesmo, por não ser tão alto, por não ter a mesma estatura, por ser diferente, por ser mais magro, ele precisava adaptar ao padrão corporal dele. Então surgiam jogadas originais. Só que na cabeça dele ele estava fazendo a mesma coisa. Ele estava copiando. E aí que está o grande segredo. Você quer parecer alguém que você não é? Talvez até sim. Mas você não quer jamais ser uma cópia de alguém. E um grande exercício que a gente pode fazer para conseguir extrairmos dessas nossas referências algo nosso é você pegar, por exemplo, uma obra que você acha animal, um livro que você gostou muito, uma série, um filme, e perceber o que faltou ali dentro. O que demais poderia ter? Qual parte não foi bem explicada? Qual personagem não teve toda a ênfase que você gostaria que tivesse? Ou seja, é você se perguntar como eu faria disso uma história melhor. Como que na hora que você está ouvindo uma piada, ela poderia ser melhor, ela poderia ser mais engraçada. Como você, quando está assistindo um jornal, o que aquele repórter poderia ter falado naquela hora que faria com que ele fosse muito mais descontraído e teria deixado aquele clima mais leve. Muitas vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente. A gente pensa, porra, o cara não devia ter falado isso, né? Mas se você começa a pensar de forma consciente sobre esses assuntos. O outro grande conceito sobre roubar ideias é que o que você faz no teu tempo livre provavelmente é o que você deveria de fazer pro resto da tua vida. Porque é o que você gosta de fazer. Então comece a analisar tudo aquilo que faz o teu coração bater um pouquinho mais forte. Tudo aquilo que faz você querer parar para ver aquela obra, para sei lá o que é o teu hobby. Mas saiba que com certeza, se você despende um tempo e que você não é pago para estar fazendo isso e que você gosta muito, provavelmente ali é onde está a sua paixão. É ali que você deveria de estar centrando seus esforços. E quando você começa a perceber oportunidades para conseguir, sei lá, de alguma forma monetizar isso que você está fazendo nesse teu tempo extra, você começa a perceber uma coisa que muitos falam ao contrário. Que você, por exemplo, para estar aqui na internet, você precisa ser grande, você precisa ter muitos seguidores. Quando, na verdade, no começo, a melhor coisa que existe para você é ser um anônimo. Quando você é um anônimo, você pode errar, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode testar tudo e percebendo padrões até que algum dê certo. E a hora que esse der certo, você começa a estudá-lo melhor e começa a replicar. Agora, se você é muito grande, você já entra com um risco gigante. Você, nesse momento, não tem para quem responder. Você não ganha a tua vida com isso, então se der certo, deu. Se não der, não deu. Você vai tentar de outra forma. Você não dá cavalinho de pau em transatlântico. Em jet ski, sim. Então, quando o negócio é pequeno, quando ele não te machuca, é muito mais fácil
de você conseguir fazer manobras radicais, você conseguir virar para um lado totalmente diferente, enquanto você já tendo algo grande, isso é praticamente impossível de ser feito. Então, ser pequeno é bom. Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para um canal crescer? Como é que eu faço para as pessoas me conhecerem mais na internet? Eu estou estudando marketing, mas ainda não sei como criar relevância. Não é que as pessoas sejam más. As pessoas só estão ocupadas demais. A hora que você encontrar uma forma de trazer algum conteúdo relevante, algo que prenda a atenção delas, com certeza elas vão parar e vão dar atenção para você. Então, aproveite o anonimato. Uma outra grande estratégia é começar a prestar atenção nas coisas que ninguém mais está prestando atenção e depois convidar essas pessoas a prestarem atenção. Um grande exemplo que existe disso aqui na internet é o Bruno Perini. Ele fala sobre investimentos, só que ele sempre tem um lastro em filosofia, em história romana, em mitologia grega. Então, ele vê algo que ninguém está vendo e convida pessoas a olharem do mesmo prisma que ele está olhando. Por exemplo, quando ele está dando uma aula sobre finanças e do nada faz uma metáfora com a Hidra de Lerna. Ele começa a contar a história que a Hidra de Lerna ela tinha 3 cabeças. Se tu cortava uma cabeça, nasciam 2 cabeças no lugar daquela lá, uma cuspia fogo, outra gelo, não sei o quê. E você começa a olhar para um lugar que ele está olhando, que ele tem interesse e ele te convida a olhar para lá também. E sempre que você vê falar sobre isso, você vai lembrar da referência que essa pessoa fez. E talvez ela vai inclusive instigar você a se tornar um curioso e conhecer mais sobre essas histórias. As pessoas adoram que você revele os seus segredos. Então, se você fizer isso de uma forma inteligente, talvez elas te recompensem de forma monetária por isso. Quando você dá a chance, por exemplo, abre um processo em que pessoas podem participar, essas pessoas se sentem muito mais familiarizadas, se sentem muito mais em casa, e isso faz com que você também aprenda com elas. Então, nunca negligencie perguntas bobas, as coisas que você pensa, nossa, mas só quem não entende nada que perguntaria algo nesse sentido sobre o nicho que eu sou um expert, porque é aí que está o ouro. É na grande massa. Se você está pensando em algo muito pequeno, talvez você esteja pensando muito errado. Quando você pensa em nível muito técnico, são muito menos pessoas que estão interessadas no conteúdo fundo de funil que nós chamamos no marketing. Já a boca de funil é gigante. Então, se você vai falar de um assunto, tente sempre começar a abordar pelos assuntos mais brandos, porque ali com certeza você tem muito mais gente para começar a jogar para dentro do seu funil e profissionalizá-las e aumentar o nível de consciência delas para que elas se tornem consumidoras assíduas do seu conteúdo. As redes sociais elas mudaram de uma forma que talvez nós nunca veremos uma revolução tão grande quanto aconteceu agora. Você é tão bom quanto o seu último post. O seu trabalho precisa estar focado em produzir. Sim, produzir constantemente. Não fazer o melhor post do mundo toda vez. Você não consegue fazer isso. Só que se você estiver constantemente produzindo, com certeza um deles vai dar certo. E outra coisa que a internet fez é abrir muitos problemas para você. Você consegue a qualquer momento entrar em um grupo do Facebook, por exemplo, de advogados, de franqueados, de empreendedores e lá perceber quais são os maiores problemas que eles estão tendo. Você tem aqui um laboratório para criar as suas ideias, para tirar as suas ideias do papel e olhar talvez quais ideias já estão sendo aplicadas ali dentro para vender um conteúdo, vender uma solução, um curso, uma mentoria, uma consultoria, não sei o que. Mas com certeza ali dentro você já consegue passar a mão em alguma coisa. Você precisa também roubar habilidades. Você precisa aprender como você cria um post num blog, como você edita um vídeo, como que você sobe um vídeo para o YouTube, como é que você cria um post no formato de carrossel, como é que você escreve um título atraente, como é que você escreve um texto atraente, como é que você posiciona uma imagem.
tudo isso vai funcionar para tudo que você for fazer dentro da internet, para praticamente tudo que você for fazer na tua vida. Você precisa entender como as coisas funcionam. Principalmente se você pretende empreender aqui dentro da internet, com marketing digital, ou ter qualquer tipo de negócio online, você precisa entender o básico de cada coisa. Porque mesmo que você queira crescer, você precisa entender qual é a complexibilidade daquele serviço. Só assim você consegue demandar isso para alguém. Porque você sabe o que cobrar, como cobrar e quanto cobrar. Você pode construir o teu próprio mundo aqui dentro da internet. As pessoas, bem diferentes do que você vê notícias por aí, só deixarão você ver o que elas querem que você veja. Esse vídeo, por exemplo, tem vários cortes, várias edições, vários errinhos que eu cometo na hora que eu estou falando. Talvez uma coçada aqui, uma ajeitada no cabelo, uma coçada na barba, qualquer coisa. Eu posso retirar e te mostrar só o que eu quero te mostrar. Então não tenha medo. Quando você for criar, quando você estiver talvez prestando serviços para alguém ou fazendo uma sociedade com alguém que precisa mostrar o rosto em frente às câmeras, pode acalmar ela, porque ninguém vai conhecer todos os podres dela. Aqui, na internet, essa pessoa será julgada pelo que ela fala. E se ela falar muita besteira, você pode editar, você pode cortar. Então não se preocupe com isso. Você se adapta, você começa a trabalhar e, como a gente já falou antes, entender o que funciona. Inclusive, essa ideia é uma ideia muito mais complexa do que eu consigo explicar, mas eu aconselho todos vocês que leiam esse livro. Eu acredito, estou mentindo, do Ryan Holiday. Ele explica como ele manipulava a mídia, como ele fazia as coisas parecerem muito maiores do que são e como ele conseguiu fazer faturamentos extraordinários dentro do setor de publicidade, trabalhando como um manipulador de mídias. E você vai conseguir perceber na hora quem de fato é verdadeiro e quem não é aqui na internet. Se associe a pessoas que estão em um patamar mais elevado do que você, principalmente no seu âmbito profissional. E aqui na internet, você consegue sentar lado a lado com cada uma dessas pessoas e ouvir conselhos valiosos deles por horas, se você quiser. Então pare de ouvir besteira dos teus amigos, boca aberta, para de ouvir ladainha e senta com quem realmente você admira, com quem realmente você pode estar roubando uma coisinha dali para estar pondo em prática. Se você ficar indignado porque viu alguma barbaridade aqui na internet ou porque te falaram alguma coisa muito ruim, fique indignado, mas continue trabalhando. É assim que você vai mudar o mundo, se você quiser. Enquanto eles falam, enquanto eles criticam, você trabalha e você começa a mudar por baixo. Vai mudando aos poucos o pensamento dessas pessoas. Assim como eu vou deixar aqui, olha quantos comentários. Meu canal é um canal pequeno. Eu falo com as pessoas que querem ouvir, querem aprender sobre marketing digital e empreender na internet. E para mim, só faz sentido criar conteúdo para esse público. O meu canal é especificamente para isso. E vem uns boca aberta, uns animais e querem vir ser haters do meu canal. Mesmo um canal muito pequeno. Sabe o que eu quero dizer para esses haters? Porque eu não tô nem aí pra opinião deles. Eles não são meu público. Tem gente que diz, meu Deus, o conteúdo é até bom, mas você é um enrolão. Cara, se você não tem paciência de ouvir eu falar e explicar, porque eu preciso preparar isso para tirar da minha cabeça essas ideias e conseguir, de alguma forma didática, passar esse conhecimento para você, esse não é um lugar para você de fato. Obrigado, mas você não precisa nem comentar. Só pega e vai. Tem tantos outros produtores de conteúdos que estão aqui trabalhando e eu não tô nem aí para agradar esse tipo de pessoa. Eu já falei em vídeos anteriores, bem no começo do canal, eu já trabalhei dentro de uma cadeia. Então se tem uma coisa que o meu cérebro é treinado para fazer, é escutar merda o dia inteiro e não tá nem aí para isso, não deixar com que isso abale a minha vida. Já você que está aqui querendo aprender, eu só quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é um querido, uma querida, porque eu crio conteúdo para você. Então eu não tô nem aí para esse bando de boca aberta, assim como você não deve ficar. Um dos últimos pontos aqui
escolha o que deixar de fora. Você só consegue chegar em algum lugar dizendo não para muita coisa. Você tem que pegar uma ideia, um objetivo e seguir dentro dele. Nada para criatividade é mais paralisante do que possibilidades que não acabam mais. Isso é o que mais traz medo para um profissional criativo. Um profissional criativo, ele precisa pegar um ponto e em cima desse um ponto criar as coisas. Quando ele tem diversas oportunidades, isso acaba com todo o potencial dele. Ou seja, a limitação é liberdade. A perfeição não é atingida quando você não tem mais nada para acrescentar, mas sim quando você não tem mais nada o que tirar. Então, por exemplo, em um texto, quando você tenta elaborar aquilo demais, começa a se perder. Em uma pintura é exatamente a mesma coisa. Assim como em uma pintura você não faz um risco onde não precisava ter, em um texto você não enche de palavras que não precisariam estar ali dentro. Então, quando você aprende a trabalhar com menos e mais fechado, com certeza você performa muito mais. E aí entra um grande problema que as pessoas sempre pensam que precisam de mais estrutura, de mais informação, de estudarem mais, de despenderem mais esforços. Só que eu faço um convite para você. Escreva um texto usando só 50 palavras. Vai alternando elas, escreva isso. Faça um filme usando só o teu iPhone. Pega o teu celular, filma aquilo entre amigos, de forma de brincadeira, edita tudo pelo teu celular. Você vai ver como que com pouco, muitas vezes você consegue fazer o diferente, você consegue se virar. A gente sempre está arrumando desculpa, tentando encontrar coisas e empecilhos, tentando encontrar algo para deixarmos com que a nossa procrastinação tenha um álibi. E não é isso que você deve fazer. Não é porque você não está com o melhor microfone, com a melhor câmera, com a melhor iluminação, que você deve deixar isso para depois. Então, quando você experimenta coisas diferentes, você aprende. Quando você tem o que buscar, o que fazer, você está em vantagem, porque você tem sonhos, você vê aquilo de uma forma diferente também. Então, aproveite isso. Consiga com pouco fazer muito. Muitas vezes é daí que saem as melhores ideias. E a última reflexão é que o sucesso, ele é um péssimo professor. Nós aprendemos com a falha. A gente só aprende quando a gente está lascado mesmo. Só que não deixe de ter expectativas, mas trabalhe para que elas funcionem. Se você perguntar para um agricultor se a safra dele vai ser boa, ele com certeza vai te falar que vai ser ótima, com muita esperança, porque ele não sabe se de fato vai crescer um milho aonde ele plantou e está sendo só broto. Ele vai com certeza, com muita esperança e trabalhando arduamente para que aquilo de fato venha crescer e gerar frutos, ele estará continuamente fazendo de tudo que é preciso para que aquilo dê certo. E é o que você precisa fazer, porque ninguém vai estar olhando e cuidando da sementinha que você plantou, do pouquinho que você fez, mas você sabe, você entende totalmente o esforço que foi de se dispor a fazer, de começar a construir. A hora que estiver pronto, com certeza todo mundo vem te dar tapinha nas costas e dizer: nossa, que animal, que legal, parabéns, pô, que massa, eu já pensei em fazer isso também. Só que eles não roubaram essa ideia de alguém e eles não aprenderam a criar algo no seu formato, a utilizar toda essa bagagem que você já teve e conectar esses pontos. Como dizia o Steve Jobs, você não conecta os pontos olhando para frente. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você não cria algo pensando: nossa, qual é a solução que ainda não existe? O que de novo eu posso criar? Você olha para trás, vê tudo que você fez e como que essas experiências prévias conseguem se combinar para criar a solução para um problema específico que está acontecendo agora. Não se preocupe, porque não há risco de você ser preso por estar fazendo isso. Eu já te disse, você não vai ser um plagiador. Se eu te pegar plagiando, nós vamos conversar de perto. Você vai aprender a captar todas essas informações, combiná-las e aí sim criar algo totalmente original ou não. Talvez a gente só não conheça a referência. Talvez a gente só não tenha pesquisado mais a fundo. Porque, como a própria Bíblia diz, não há nada de novo debaixo do sol.
Espero que você tenha gostado dessa aula e que isso faça com que você pare de só consumir conteúdo e cada insight que você tiver enquanto você estiver vendo uma aula, enquanto você estiver vendo uma entrevista, tendo uma conversa em algum lugar, que você possa anotar para usar aquilo depois. Ou, se você vê que aquilo não tem utilidade, você simplesmente jogar fora. Muito obrigado. Se você gostou dessa aula, por favor, inscreva-se aqui no canal. Não, na verdade a gente vai utilizar a psicologia reversa aqui. Não vou pedir para você se inscrever. Mas comente e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e que talvez estejam com esses bloqueios criativos, pensando demais, enquanto eles poderiam estar pegando referências muito boas, fazendo engenharia reversa para conseguir entender como a pessoa chegou até ali e já poderiam estar com seus projetos caminhando. Se você está com muita dificuldade, está estudando marketing digital, só que você não sabe como começar a ganhar dinheiro, está precisando de uma renda extra rápida, aprenda a parar de perder tempo, conheça uma trilha completa que vai fazer você, se você quiser, em uma semana já está prestando serviço, você consegue dentro do mapa do marketing. É só você clicar aqui embaixo e a gente se vê lá dentro ou no próximo vídeo. Um abraço e até mais.